Fala pessoal, eu sou o Galandir e hoje vamos falar sobre o novo filme anunciado de Senhor dos Anéis, que vai ser produzido pela Warner Bros. Animation. Vai ser uma animação que vai contar a história da Guerra dos Rohirrim. Então, se você quer saber tudo o que vai acontecer nesse filme, continue esse vídeo, deixe um like, se inscreva para os próximos vídeos que vão vir aí e compartilhe para o seu amigo aí para saber tudo sobre esse filme que vai ser lançado. Acabou de ser anunciado nessa quinta-feira. Filme que vai ser uma animação feita pela Warner Bros, que acabou de ser lançada com o nome Lord of the Rings, War of Rohirrim, que é Senhor dos Anéis, a Guerra dos Rohirrim. Então vamos falar o que são os Rohirrim. Os Rohirrim são aqueles cavaleiros de Rohan que aparecem no final da batalha de Helm's Deep, eles descendo junto com Gandalf para matar os exércitos de Saruman. Também aparece na Batalha dos Campos de Pelennor, onde o rei Théoden faz aquele discurso foda e desce com os cavaleiros para cima dos orcs. Aquela cena também é muito memorável. Aqueles são os cavaleiros Rohirrim, são os melhores cavaleiros da Terra-média, em cima de um cavalo e com a espada na mão ou uma lança, eles matam uns 20 orcs. Então, só que esse filme, a Guerra dos Rohirrim, vai se passar 250 anos, mais ou menos, antes da trilogia de Senhor dos Anéis, porque ele vai se passar no metade pro final da segunda era, e o Senhor dos Anéis é lá para a terceira era. Deu um probleminha na câmera aqui, mas voltando, a trama do filme deve acompanhar a história do nono rei de Rohan, que eu falei, o Hammerhand, é difícil de falar. E esse rei, entre os reis de Rohan, ele é o mais lendário, assim, porque a história basicamente é a seguinte, deve se passar esse filme, porque como chama a Guerra dos Rohirrim, que é esse povo de Rohan, deve se passar quando os Dunlendings, que é uma tribo, uns homens, estavam atacando o reino de Rohan, e eles estavam desde do pai desse Hammerhand. E aí já estava atrapalhando, já tinha muito tempo lá que eles estavam nessa guerrinha. Só que depois veio um cara que veio tomando as terras um pouco ali, formando um reinozinho lá, que ele também era de Rohan, mas o povo de Rohan ainda achava que ele tinha sangue Dunlending. Porque ele tinha cabelo escuro e os Roharianos, sei lá como é que se fala isso, eles têm cabelos mais claros, né? Tipo, eles têm cabelo louro. E ele tinha um cabelo escuro que é dessa tribo, desse povo que já estava lutando há muito tempo lá. E esse cara, se não me engano, ele chama Freca, ele montou meio que um povoado grande, um reinozinho, e ele marchou para a capital de Rohan e bateu lá na porta e falou com esse rei Hammerhand para que ele cedesse a filha dele para casar com o filho dele, entendeu? Como se fosse para eles unirem a linhagem lá e tal. E senão haveria guerra. E ele já estava em guerra, na verdade, ele já estava em guerra com o povo, aí guerrear contra o povo ia ficar meio ruim, né? Então esse rei pediu para esse Freca esperar e eles foram lá no conselho e os caras falaram com ele, melhor você ceder sua filha aí, né? Só que aí beleza, acabou o conselho, ele saiu lá fora, virou para esse Freca e meteu um socão no peito dele, o soco foi tão forte no peito dele que o cara caiu para trás e logo depois morreu. Por isso que esse rei, esse nono rei de Rohan é chamado de Hammerhand, que é mão de martelo, como se o soco dele fosse muito forte, como se fosse uma martelada no peito, que o cara meio que deve ter sufocado, tão forte foi o soco no peito dele. E então o filho desse Freca já organizou uma vingança, né? O cara tava com sede de vingança agora, queria matar esse rei de Rohan. Então ele fez meio que junto com uns Dunlendings lá que já tava meio que em guerra com os Roharianos, não sei. Eles se juntaram e foram atacar a capital. Tomaram a capital, os Roharianos lá
tiveram que fugir, criaram meio que uma base no pé da montanha. Só que aí começou uma época da Terra-médica chamada como Longo Inverno, onde todo mundo tava um inverno tão rigoroso que todo mundo tava morrendo, todos os exércitos estavam perdendo gente. E no meio desse inverno, o filho desse Helm falou que ia atacar um grupo lá. Aí o Helm falou para ele não atacar, mas mesmo assim ele juntou uns Rohirrim lá, que são os cavaleiros, e foi lá tentar fazer esse ataque. E o Helm nunca mais viu seu filho, né? Ele não voltou. E então ele já puto porque perdeu a capital do seu reino. Basicamente ele tá só com o resto que sobrou. O reino dele, que era grandioso, agora tá com pouca gente. O filho dele acabou de morrer, ele perdeu basicamente o reino dele. Então ele tava puto lá e saiu do castelo sozinho para poder matar os inimigos. E ele sozinho, no meio do inverno, ia fazendo ataques. A única coisa que ele levou, não sabe direito se ele levou uma arma, mas parece que ele só foi com um punho mesmo e com uma trombeta. Então ele sozinho atacou vários dessa união dos Dunedains com o filho de Freka. E ele sozinho dando porretada, só socão no peito dos caras, com os caras caindo. E ele só soando a trombeta. Porque na verdade o que ele podia ter feito? Ele podia ter atacado, né, sozinho, mas quando você ataca sozinho você vai meio que como se fosse num jogo, né? Você vai matando silenciosamente. Ele não, ia matando e tocando a trombeta e os caras ficaram com medo e correram. E ele ficou lá na porta, ficou lá esperando sozinho que alguém atacasse. Só que foi acabando o inverno, né? Veio aqueles raios de sol. O povo de Rohan foi lá e encontrou ele parado, em pé, morto. Exatamente, ele morreu congelado esperando que os inimigos atacassem ele, mas o medo dos inimigos era tão grande que eles não atacaram o Helm, mão de martelo, né? Então ele é conhecido como o rei lendário. O cara sozinho matou vários inimigos no soco, soando a trombeta dava medo nos inimigos, que eles fugiram e ele ficou lá esperando os inimigos voltar e morreu congelado em pé. E então eles deram o nome dessa base que eles tinham feito no pé da montanha como Helm's Deep, em homenagem ao nome dele, que era Helm. E essa Helm's Deep que depois veio aparecer no filme Senhor dos Anéis, A Segunda Torre, onde o rei Théoden usa essa base como abrigo e onde tem uma das batalhas mais lendárias da história, que é a Batalha de Helm's Deep, que acontece lá. E essa batalha é muito foda, e lá a gente só vê os escombros do castelo, que era Helm's Deep de verdade. So it begins. Porque o que basicamente a gente vê no reino de Rohan nos filmes é um reino decadente, porque depois dessa guerra, Rohan foi difícil eles tomarem tudo de novo e até se reconstruir, então no filme dá pra perceber a decadência, até o castelo era um escombro, tudo era muito ruim. A gente vê lá que o Saruman até caçoa dos reis de Rohan, que são criadores de galinha, criadores de porcos agora, porque para eles retomarem tudo que eles tinham perdido nessa guerra, foi difícil. Então é basicamente isso que vai se passar nessa animação. Acredito que vai ser muito foda, porque esse cara, essa história é muito interessante. Porque, na verdade, Rohan foi atacado por dois inimigos ao mesmo tempo, um do leste e outro do oeste, e eles tiveram que recuar, criaram um abrigo lá, o cara perdeu o reino dele, perdeu o filho dele, então ele foi sozinho, socando todo mundo, morreu em pé, e a trombeta dele foi colocada em cima lá da torre de Helm's Deep, que foi dado o nome dele, Helm. Na batalha de Helm's Deep, depois lá em Senhor dos Anéis, é suada essa trombeta dele e os orcs já tremem de medo, por causa que só o suar da trombeta dele já dá medo, ecoa durante aquelas pedras todas e os orcs dão medo. Então foi o que o Gandalf tinha falado com Aragorn, com Théoden, para que na hora que amanhecesse na hora que saísse o primeiro raio de luz, que era para tocar aquela trombeta, que eles iam chegar, os Rohirrim iam chegar por trás, ia derrotar os orcs. Então esse rei é o nono rei de Rohan, ele é lendário para os Rohirrim e o povo de Rohan. Esperem a minha chegada ao amanhecer do quinto dia. De madrugada, olhem para o leste. A trombeta da mão de martelo de Helm deverá soar no fundo uma última vez. Então é isso, se você gostou, já se inscreve aí, siga minha página no Instagram, que eu posto muita coisa legal lá. Eu
eu coloco as curiosidades de Senhor dos Anéis, um tanto de coisa. E deixa o like aí, é claro que você gostou, né? O vídeo tá muito bom. Se inscreve, compartilha pro seu amigo aí pra ver